O Flamengo se prepara para o jogo de volta contra o Central Córdoba, onde a equipe precisa da vitória para continuar vivo na Libertadores. Confira a reportagem sobre a preparação do Flamengo para esse jogo. Olá, gente! O Flamengo já se encontra em solo argentino, mais especificamente na cidade de Santiago del Estero, no noroeste do país, a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância da capital Buenos Aires, uma cidade historicamente importante para esse país, afinal, foi a primeira fundada na Argentina entre 1550 e 1553. O jogo vai ser no estádio moderníssimo de 2021, com capacidade para 30 mil torcedores, o Madre de Ciudades, que homenageia justamente esse termo, a mãe das cidades argentinas, já que Santiago del Estero é a mais antiga do país. O time do Flamengo chegou num hotel que fica no centro da cidade no início da noite dessa terça-feira e foi acompanhado por pelo menos 20 torcedores, a maioria deles moradores de países sul-americanos que não o Brasil e que aproveitaram a oportunidade para vir até Santiago del Estero e acompanhar o Flamengo num jogo tão importante, em que a equipe rubro-negra tenta dar o troco depois de perder para o Central Córdoba no primeiro confronto entre as duas equipes pelo Grupo C da Libertadores. 2-1 no Maracanã, um maracanaço, segundo os torcedores do Central Córdoba, que comemoram muito esse resultado na primeira participação da história do clube em Conmebol Libertadores, batendo o Flamengo no Maracanã. Isso já virou mural por aqui, virou uma música da torcida também, mas o time rubro-negro espera dar o troco. O Flamengo chegou aqui com desfalques importantes. Gonçalo Plata, ainda com edema ósseo no joelho direito, ficou no Brasil, assim como Everton Cebolinha, com um problema na panturrilha esquerda. Mas o Varela, que sofreu uma lesão no pé direito no jogo contra o Cruzeiro, foi liberado pelo departamento médico e está aqui. É isso, gente. Um abraço. Valeu, Corregi, obrigado pelas informações. Olha, jogo importantíssimo para o Flamengo, né? Pela situação do grupo. O Central Córdoba tem 7 pontos, a LDU tem 5, o Flamengo 4 e o Táchira nenhum. Então, em caso de derrota amanhã, o Córdoba vai a 10 e o Flamengo fica com 4 e tem mais 6 pontos por jogar. Se o Flamengo perder o jogo amanhã, provavelmente a situação do grupo será, ao final da rodada, Central Córdoba 10, LDU que vai jogar contra o Táchira, é esperado que vá a 8 e o Flamengo 4. A briga do Flamengo passa a ser, num universo realista... Mas o Táchira joga em casa, né? Sim, contra a LDU. Sim, mas ele tem zero, ele zerou até agora, Isso, né? Até agora sim. O natural é a LDU vencer. Pode acontecer outra coisa, se acontecer, melhor para o Flamengo. Fato é que no mundo mais realista, o Flamengo vai duelar com a LDU. O Flamengo com 4, a LDU com 8, porque o Táchira ainda tem o jogo dele com o Táchira... Porque a Central Córdoba ainda tem o jogo dele com o Táchira e o Flamengo não alcançaria mais o Central Córdoba se ele pontuar nesse jogo dele com o Táchira. Aí o Flamengo precisaria vencer a LDU na penúltima rodada no Maracanã, para o Flamengo ir a 7, LDU 8, e ele ainda assim entraria na última rodada, tendo que vencer o jogo dele, que é contra o Táchira em casa, e torcer para a LDU não ganhar do Central Córdoba. Não é fácil não. Por isso que e o jogo da LDU contra o Central Córdoba é em Quito. Isso. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo, então, para esse jogo lá na Argentina. Né? O Corregi já elencou aí alguns desfalques, jogadores que sequer viajaram à Argentina. O time deve ter Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo na dupla de zaga e Alexandro na lateral esquerda, Pulgar e De La Cruz no meio campo, com Arrascaeta ou Luiz Araújo, Gerson na direita, Bruno Henrique na esquerda e Pedro no ataque. Esse o provável Flamengo, que precisa voltar a fazer um bom jogo, né? E o principal, né, Praz, nesse momento, mais do que jogar bem, é trazer 3 pontos de lá. Diniz, assim, a situação do Flamengo, a gente pode comparar com a do Botafogo, com a do Corinthians, né? Jogos decisivos, ainda faltando 2 rodadas, né? O Botafogo conseguiu cumprir a missão, jogou bem, jogou mal. Eu acho que é mais ou menos o que o Flamengo, que a gente tem que analisar o Flamengo. O Flamengo precisa vencer. Não tem outro. Se não vencer, realmente, o Mansur estava fazendo as projeções aqui, fica bem complicado. E assim, era impensável, quando saiu o sorteio, a gente achar que nessa altura da competição o Flamengo estaria numa situação assim, né? Esse jogo contra o Central Córdoba no Maracanã realmente foi uma surpresa. O Corinthians não conseguiu cumprir a missão dele, mas assim, é que o Flamengo ele gera muita expectativa, né? Em cima do investimento, em cima do treinador, que é uma sensação, né? Acho que o Felipe Luiz, por todos, é visto com um cara com grande potencial para treinar, de repente, até a seleção brasileira, que já se foi cogitado.
os jogadores que o Flamengo tem, as reposições que o Flamengo tem, porque a gente estava falando que o Botafogo sofre com lesões, que eu falei que o Vasco também sofre, que o Grêmio sofre, que o Palmeiras sofre. Mas o Flamengo é impressionante, cara. O Flamengo machuca o Cebolinha, tem o Michael, tem o Bruno Henrique, tem o Pedro voltando agora. Tem muita reposição. Danilo ou Léo Pereira na zaga. Ayrton Lucas agora tá voltando o Vinha também, que é um baita lateral. Então, assim, o Flamengo tem muita qualidade. Então, assim, para mim é impensável o Flamengo fora de uma segunda fase de Libertadores. Só que futebol é complicado, né? E é um jogo. Em um jogo pode acontecer um erro de arbitragem, um erro defensivo, um erro ofensivo. Então o Flamengo se deixou chegar numa situação complicada, de uma pressão muito grande. Não digo pressão da imprensa, da torcida, mas deve ter uma pressão interna muito grande, porque sabe que é um jogo que a margem de erro para o Flamengo é quase zero. E já vem de uma derrota no Brasileirão contra o Cruzeiro, né, lá em Belo Horizonte, algo que também tem um peso, imagino eu, na cabeça dos jogadores, né?